A Biblioteca Nacional, com sede no Rio de Janeiro, está comemorando 180 anos. Ela foi trazida ao Brasil por Dom João VI e teve origem na livraria que Dom José, rei de Portugal, mandou organizar em substituição à Real Biblioteca, que foi destruída por um incêndio em 1755, durante o terremoto de Lisboa. O atual prédio da Biblioteca Nacional foi inaugurado em 1910 e já foi sede provisória da Câmara dos Deputados. Aqui, nesse prédio, foi dada a posse ao presidente da República, Arthur Nardes, no dia 15 de novembro de 1922. O prédio da Biblioteca Nacional, com 80 anos de idade, é de estilo eclético, no qual se misturam elementos neoclássicos e de Art Nouveau. Ele abriga um acervo de 7 milhões de peças, entre livros, periódicos, manuscritos, gravuras, estampas, desenhos e fotografias. Por sua importância cultural, por suas contribuições a pesquisas históricas e literárias, por sua dimensão nacional e internacional, esta biblioteca se enquadra no conceito que modernamente se dá a uma biblioteca nacional, como explica seu atual diretor, Ronaldo Menegais. Uma biblioteca nacional é, em princípio, um museu, uma depositária da produção intelectual gráfica de um país. E é encarregada do controle bibliográfico de uma nação. Sendo responsável por recolher toda essa produção, ela se torna naturalmente uma grande base de dados para a pesquisa. É porque o pesquisador sabe que ele vai encontrar aqui, que ele tem direito de encontrar aqui, tudo que foi publicado no país. Por mês, a Biblioteca Nacional recebe de 1.500 a 2.000 livros e teses, além de 5 a 6 mil jornais e revistas. Um decreto de 1907 do presidente Afonso Pena determina que todas as editoras são obrigadas a enviar à Biblioteca Nacional um exemplar de todas as suas publicações. A Biblioteca Nacional processa e guarda essas obras, contribuindo assim para a preservação da memória bibliográfica nacional. Este exemplar das obras completas de Oswald de Andrade acabou de chegar à biblioteca. Aqui começa o caminho do livro. Primeiro, ele recebe um carimbo e a data em que chegou à biblioteca. Depois, ele é registrado pelas bibliotecárias e ganha um número patrimonial e uma ficha provisória, com dados sobre a obra, como título, nome do autor e edição. Em seguida, o livro passa para o processamento técnico, onde se faz a descrição física e de conteúdo da obra. Nessa tarefa, trabalham 33 técnicos em documentação que processam quase 1.300 obras por mês. Os dados sobre cada livro são colocados em computador e dão origem às fichas bibliográficas que alimentam os catálogos da Biblioteca Nacional. As obras de depósito legal que entram na Biblioteca Nacional, elas vão compor a bibliografia brasileira, que é elaborada e supervisionada pelo Departamento de Processos Técnicos. A bibliografia brasileira, ela é trimestral e ela traduz tudo que foi publicado e que tenha cumprido a lei de depósito legal no país, tá? Quer dizer, toda obra que entra por depósito legal, ela compõe num trimestre a bibliografia brasileira. A bibliografia brasileira, o último exemplar editado é de 1988. Os outros exemplares já estão prontos, já estão em máquinas, ela já está pronta, ela só está aguardando verba para publicação. A Biblioteca Nacional mantém intercâmbio de publicações com 1.000 bibliotecas no Brasil e 500 no exterior. Por lei, ela deve repassar ao exterior todas as publicações oficiais do governo brasileiro. Em contrapartida, a Biblioteca Nacional recebe do exterior livros, teses, catálogos e periódicos. Além das publicações oficiais, nós também fazemos troca de publicações que são duplicatas do nosso acervo.
Nós mantemos listas de duplicatas do acervo que são enviadas a bibliotecas no Brasil e, além disso, oferecemos eventualmente algumas duplicatas para bibliotecas no exterior. A Biblioteca Nacional mantém também um banco de teses. O objetivo dele é concentrar a produção científica e intelectual de todas as universidades brasileiras. Este banco de teses nasceu de um convênio entre o ex-Ministério da Cultura e o Ministério da Educação. Hoje ele é mantido por empresas privadas. A continuidade a esse projeto foi fundamental a atuação da Sociedade dos Amigos da Biblioteca Nacional, a SABIM. O Brasil é um país muito grande e muito descentralizado essa parte universitária. Né? Quer dizer, você tem estados com, às vezes, 2, 3 universidades federais. No meu caso, o próprio estado do Rio. O que acontece é que cada universidade tem seu próprio banco de tese. Então, um pesquisador em Pernambuco, ele, na realidade, ele não sabe qual foi o projeto que foi desenvolvido na Universidade de São Paulo, ou na Unicamp, ou numa universidade do interior de Santa Catarina. A importância de você centralizar essas informações é que a comunidade técnico-científica passa a ter acesso de tudo que está sendo produzido a nível de mestrado, de doutoramento, de pós-graduação, em várias regiões, sobre vários enfoques. Então, você passa a ter uma visão conjunta do país em termos de pesquisa, de linhas de pesquisa. Quer dizer, não existe até hoje um mecanismo que centralize esse tipo de informação. É graças à tecnologia que a Biblioteca Nacional instituiu o Plano Nacional de Microfilmagem de Periódicos Brasileiros, que visa preservar toda a produção jornalística do país. Aliás, a Biblioteca Nacional foi a primeira na América Latina a utilizar sistemas de microfilmagem, não só para jornais e revistas, mas também para livros, especialmente as obras raras. O usuário pode consultar todo o acervo microfilmado, tendo à disposição modernas máquinas leitoras, como esta que é vertical. Trata-se da mais moderna existente no mercado brasileiro. Se microfilma, em primeiro lugar, para preservar a informação que o homem, ao longo da sua existência, elaborou. Então, tudo que foi produzido pelo homem é passível de preservação, ou seja, a intelectualidade, a humanidade precisa de uma memória, e a memória do escrito se faz hoje através do microfilme. Então, microfilma-se para preservar, mas também, como segundo objetivo, não menos importante, do acesso à informação. Então, o microfilme democratiza o acesso à informação, o microfilme faz com que a informação possa ser usada em qualquer lugar do mundo. Não é preciso alguém vir à Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro para pesquisar no jornal existentes aqui. O jornal viaja até o pesquisador, esteja ele no norte do Maranhão, esteja ele no Rio Grande do Sul, esteja ele em Londres fazendo uma tese ou um trabalho qualquer. Quer dizer, o livro que está na Biblioteca Nacional, o jornal, viaja até os olhos do pesquisador, da pessoa interessada. Então, é importante também essa segunda parte da microfilmagem, que é exatamente o acesso à informação fácil e moderna. Se você quiser conhecer os clássicos como Platão e Proust, ou se você quiser ler autores nacionais ou mesmo um jornal de ontem, na Biblioteca Nacional você encontra essas publicações. Só este armazém de 6 andares guarda 920 mil volumes. Aqui estão as chamadas obras gerais e as teses. Em média, a Biblioteca Nacional atende 6 mil usuários por mês que procuram os mais variados temas. Por que você vem à Biblioteca Nacional pesquisar isso? Porque eu acho que ela tem um acervo muito amplo em base de pesquisa assim, em geral, né? É o melhor lugar para se pesquisar. Tem livros muito variados e, aliás, hoje já fui em 3 bibliotecas, não achei lugar nenhum. Aqui que eu vim achar. E aqui tem um acesso mais fácil a esse material. Em outros lugares é mais complicado. Vocês pesquisam sempre na Biblioteca Nacional? Sempre. Temos muito material para pesquisar, não? Estamos fazendo uma gigantesca pesquisa da Biblioteca Rio de Janeiro sobre a literatura hispânica da conquista da América. Você é brasileiro? Eu sou uruguaio.
Eu falo que sou gaúcho. Qual é a importância que a Biblioteca Nacional tem para a pesquisa de vocês? Bom, no nosso caso é o maior acervo que nós temos, né, para o trabalho que nós estamos fazendo de levantamento de fontes da América Hispânica. O maior acervo está exatamente na Biblioteca Nacional. Qual é a profissão de vocês? Nós somos historiadores e professores de história. É difícil pesquisar na Biblioteca Nacional ou vocês encontram aqui as facilidades e condições de trabalho? Olha, não é que seja difícil publicar, pelo contrário, a Biblioteca Nacional ajuda muito, inclusive obras raras, facilidade de acesso a essas obras, tem toda uma organização que facilita isso. Agora, realmente a biblioteca precisa talvez de mais funcionários, um apoio maior à biblioteca, para que essa coisa possa ser agilizada. Mas os funcionários são super solícitos, a gente tem bastante ajuda, a nossa pesquisa foi toda feita aqui e a biblioteca nos ajudou muitíssimo. Nós estamos elaborando mensalmente um estudo de tempo de espera do usuário. O último estudo demonstrou cerca de 15 a 20 minutos. E ele reclama ou não? Alguns casos sim, porque nós temos algumas obras que, tendo em vista o seu estado físico, elas não têm condições mais de manuseio. Então nós precisamos repor essa obra por uma outra edição, um outro exemplar. Isso significa retornar aos catálogos, fazer uma nova busca e recuperar então outro exemplar. Mas preocupados então com esse diagnóstico e com até algumas reclamações de usuários do tempo de espera, a Biblioteca Nacional está implantando 2 serviços online de acesso à base de dados que vai otimizar a busca e a recuperação da informação. A primeira base de dados é o Prodazem, que é o acesso à base de dados do Senado Federal, na área de referência legislativa. E o segundo seria o acesso à base de dados da rede de Bibliodata Calco, da qual a biblioteca faz parte. Isso com certeza vai reduzir esse tempo de espera do usuário, que tem sido uma grande preocupação da Biblioteca Nacional. A Biblioteca Nacional não atende só pesquisadores brasileiros e estrangeiros de nível superior, que buscam em seu acervo subsídios para escrever livro, para redigir monografias de bacharelado, dissertações de mestrado ou teses de doutorado. Na realidade, a biblioteca acaba atendendo a um público muito diversificado, que inclui estudantes do 2º grau. Olha, já foi feita uma pesquisa nesse sentido e se descobriu que acho que 70% são estudantes de 2º grau. E a Biblioteca Nacional, na realidade, deveria ser uma biblioteca de último recurso, né? Viriam aqui os pesquisadores e as pessoas que não encontraram o material que procuraram nas bibliotecas públicas, nas bibliotecas escolares. Porque realmente a nossa preocupação máxima é guardar para gerações futuras. Por isso que a biblioteca tem uma certa resistência em receber estudante de 1º grau. Aqui não é um lugar do estudante de 1º grau. Nós dispomos até de uma biblioteca para isso, você sabe, a Biblioteca Euclides da Cunha, onde o estudante tem livre acesso às estantes, tem bibliotecários para orientá-los, tem mesas próprias para estudos em grupo, tem um material de referência grande, dicionários, enciclopédias. Livros raros, como esta Bíblia de 1462, são muito comuns na Biblioteca Nacional. Aqui existe uma seção para estas obras raras que recebem tratamento especial. No próximo bloco, você vai conhecer o trabalho de conservação e restauração feito na Biblioteca Nacional para que preciosidades como esta se mantenham sempre em bom estado. Aguarde só um instante, porque nós voltaremos já. Muita gente pensa que obra rara é sinônimo de livro antigo, mas na divisão de obras raras da Biblioteca Nacional estão 10.000 livros do século XX, como este minúsculo Padre Nosso, que está editado em 7 idiomas.
Outros exemplos de obras raras do século XX são Passárgada e Alumbramento de Manuel Bandeira, Drummond Frente e Verso e Oratório de Cecília Meirelles. Do acervo de obras raras da Biblioteca Nacional faz parte também este primeiro livro impresso em língua portuguesa. Ele é exemplar único no mundo. Data de 1488 e se chama O Sacramental, que é um tratado sobre a fé, de autoria de Clemente Sanches de Vertical. Aqui está... Muita gente pensa que obra rara é sinônimo de livro antigo, mas na divisão de obras raras da Biblioteca Nacional estão 10.000 livros do século XX, como este minúsculo Padre Nosso, que está editado em 7 idiomas. Outros exemplos de obras raras do século XX são Passárgada e Alumbramento de Manuel Bandeira, Drummond Frente e Verso e Oratório de Cecília Meirelles. Do acervo de obras raras da Biblioteca Nacional faz parte também este primeiro livro impresso em língua portuguesa. Ele é exemplar único no mundo. Data de 1488 e se chama O Sacramental, que é um tratado sobre a fé, de autoria de Clemente Sanches de Vertical. Aqui está também a coleção Teresa Cristina Maria, que tem livros e encadernações luxuosas, em veludo, couro e até madeira. Outro exemplar único é esta obra com fecho em metal. O que é considerado uma obra rara? Pelos critérios da história do livro, você tem até o século XVIII, o material é raro porque ele foi impresso de uma maneira diferente do que é hoje. Ele pode ser raro porque ele tem anotações especiais de pessoas que foram altamente consideradas pelo seu intelecto. Eles podem ser raros porque eles têm uma apresentação física diferente, ou muito bem ilustrado, ou muito bem encadernado, ou em papéis especiais. Tudo isso torna a peça rara. Também o critério de número de exemplares publicados, por exemplo, há edições limitadíssimas a 100 exemplares, por exemplo. Então isso torna uma obra rara. Para preservar, divulgar e identificar os acervos raros, não só da Biblioteca Nacional, mas de outras instituições de pesquisa no Brasil, foi instituído o PLANOR, Plano Nacional de Obras Raras, que é coordenado e executado pela Biblioteca Nacional. Esse plano ele é feito através de convênios com outras instituições detentoras de acervos raros em todo o Brasil. Ele tem como objetivo principal identificar essas obras, preservar e divulgar. É feito o treinamento, depois do convênio, é feito um treinamento onde esses bibliotecários vêm para aqui, para a Biblioteca Nacional, e ficam aqui fazendo um curso de até 30 dias úteis, dependendo das necessidades da instituição. Esse treinamento consiste em identificar obras raras, que é fazer o inventário do acervo antigo, análise bibliológica, a pesquisa bibliográfica e catalogação. Essa catalogação é dada com apoio da seção de obras raras, tá? E de tudo isso é o repertório bibliográfico nacional, uma espécie de um catálogo de obras do século XV ao XVIII e XIX Brasil. Esse aqui foi o primeiro e o segundo já está praticamente pronto. Num dos muitos cantos silenciosos da Biblioteca Nacional, a presença de um pesquisador francês chama a atenção de quem procura conhecer detalhadamente esta casa. Ele é Gilles Tripelon, trabalha para o Arquivo Nacional, onde, em função do Planor, foi encontrada uma grande quantidade de livros em francês que precisam ser identificados. O Planor, que é o Plano de Recuperação de Obras Raras, depende de um apoio da Biblioteca Nacional para o Arquivo Nacional. Eu trabalho dentro do Arquivo Nacional, mas como várias obras são em francês ou latim, eu preciso de fontes de pesquisas mais sérias. Nesse sentido, a Biblioteca Nacional ajuda as pesquisas. Veja só o aspecto deste livro totalmente degradado. Ele sofreu a ação do tempo, do homem, do ambiente e das traças. Não são poucos os livros e documentos que se encontram em igual estado. Recuperá-los é trabalho para poucos técnicos altamente especializados que, nas dependências desconhecidas do público, realizam verdadeiros milagres.
graças aos modernos conhecimentos científicos aliados às modernas tecnologias. No Laboratório de Conservação da Biblioteca Nacional, os tratamentos desenvolvidos são principalmente a fumigação, a higienização e reestruturação, além do acondicionamento. A fumigação é feita com um determinado produto tóxico dentro de uma câmara totalmente fechada. Ela tem por objetivo eliminar os organismos vivos que se alojam no acervo. O processo de higienização se realiza em mesas de sucção, onde são removidos o pó e outras partículas que podem danificar uma obra, como ovos de insetos. O processo de reestruturação devolve aos livros a mesma maleabilidade original. Esse processo é todo manual e envolve uma série de etapas, como a construção de falsa lombada, execução de remendos e colocação de tomba. Depois, as obras são acondicionadas de acordo com rigorosos critérios de proteção para se manter conservadas. Quando necessário, o livro ou o documento passa pelo processo de restauração, onde é feita a reconstituição do suporte gráfico. No laboratório de restauração, o livro é fichado com todos os detalhes de seu estado de degradação. Depois, ele é desmontado para entrar no processo de limpeza, inicialmente com pó de borracha. Feito isto, as partes do livro vão para um banho de água morna e em seguida para um banho alcalino, que remove os resíduos ácidos resultantes da fabricação do papel. Depois vem a etapa da obturação, que é exatamente a reconstituição do suporte gráfico. Esse processo pode ser manual ou mecânico. No processo manual, o restaurador trabalha com misturas de polpa de papel, em várias cores, para integrar a cor da obturação com a coloração original do documento. No caso da obturação mecânica, o documento é colocado numa máquina com água desmineralizada e suspensão de polpa de papel ou de algodão, dependendo das características do papel original. Esta solução vai preencher as áreas danificadas. O método mecânico é usado apenas quando os documentos resistem à pressão do líquido. Uma vez reconstituída, a obra vai para a encadernação, que é a etapa final do processo de restauração. O laboratório que se preza tem microscópio, e este não foge à regra. Aqui, o microscópio tem uso diversificado. Com ele é possível realizar o controle de qualidade das obturações feitas e ele ajuda também a identificar insetos que eventualmente sejam encontrados no interior dos documentos. Nem toda obra que passa pelo processo de conservação precisa ser restaurada. Entre conservação e restauração, existe uma diferença. Essa diferença é muito sutil e só um especialista é capaz de explicá-la. Conservação compreende o estudo das fontes de degradação do acervo da Biblioteca Nacional, dos livros, dos documentos, das estampas, do acervo em geral e do material fotográfico também. O objetivo disso tudo é evitar a disseminação dos males causados pelos micro-organismos, pela falta de ambientação. Isso tudo se transformou numa política. Daí elaborou-se um método, denominado método de conservação. As obras mais raras da Biblioteca Nacional, que são as direcionadas todas para a restauração. Tá? E isso implica em restaurar e reencadernar com critérios de época. Toda obra que é restaurada volta à seção de guarda. Essa seção de guarda, ela já está em trabalho de ambientação. Quer dizer, existe todo um corpo técnico que trabalha paralelo, não é um trabalho estanque. Tá? A Biblioteca Nacional, como um todo, existe dentro de uma política de conservação e restauração. Então, quando uma obra é restaurada e retorna à sua seção de guarda, já está embasada toda uma política dentro da casa. Então, isso é que nos garante que nosso trabalho tem uma longevidade, vamos dizer assim. Estas fotografias fazem parte do acervo da Biblioteca Nacional. Ao todo, são 40 mil imagens fotográficas. Dentre elas, se destaca a coleção Teresa Cristina Maria, mulher do imperador Dom Pedro II, que foi um grande incentivador da fotografia no Brasil. Para conservar as preciosas fotos do século XIX e do início do século XX, a Biblioteca Nacional está desenvolvendo um projeto de recuperação desse material. Do projeto faz parte também a reprodução de fotos para que os originais sejam preservados. Isto não significa guardá-los a 7 chaves. Faz parte do projeto organizar o uso do acervo.
porque conservar significa possibilitar a dinamização da memória nacional, colocando à disposição do público todas as informações contidas nas imagens. Afinal, a fotografia também é uma fonte histórica. Através dessas fotografias, a gente pode levantar, ter subsídios assim, do maior valor para reconstituir a história do país, em todos os seus aspectos. Os aspectos urbanos, né, e rurais também do país no século XIX, vestuário, desenvolvimento tecnológico, científico, a história do país, das suas personalidades, tudo isso está expresso nessa coleção. A Biblioteca Nacional é considerada pela Unesco a 8ª biblioteca do mundo. Manter os seus serviços e desenvolver projetos de modernização requer verba e pessoal especializado. Afinal, a melhoria da qualidade da prestação de serviços na área cultural também passa por recursos financeiros. Acredita-se que a definitiva instalação da Fundação Biblioteca Nacional, que está para sair brevemente, vai dar à Biblioteca Nacional todos os recursos que ela precisa. Inclusive porque ela agora, com essa fundação, ela assume atribuições maiores do que as que já tem. Por exemplo, ela assume as atribuições todas do Instituto Nacional do Livro. O Instituto Nacional do Livro será uma das diretorias da Fundação Biblioteca Nacional. Então, essa parte voltada para o fomento da leitura, a manutenção da rede de bibliotecas nacionais do país, né? As bibliotecas brasileiras, isso tudo será atribuição da Fundação Biblioteca Nacional. Então, ela naturalmente precisará de muito mais gente, de muito mais dinheiro. E estou sendo informado que o governo pretende dotar a biblioteca desses recursos todos. Você quer mais informações sobre o nosso programa? Então escreva para a gente. Programa Globo Ciência, Caixa Postal 13.111, Rio de Janeiro, CEP 20.260. E agora você vai conhecer o assunto do Globo Ciência da semana que vem. Arquipélago de Abrolhos, um paraíso ecológico situado a 80 quilômetros da costa no litoral sul da Bahia. No Globo Ciência da semana que vem, vamos mostrar um pouco da fauna, as aves, as baleias, os peixes e outras espécies de animais que vivem e se reproduzem por aqui. Então eu espero você no Globo Ciência da semana que vem, nesse mesmo horário. Um bom dia para você e até lá!